Olá pessoal, tudo bem? Chegamos em julho, semana que vem já começam as provas. A gente está finalizando aí os conteúdos de português e matemática. Esse bimestre ficou mais apertadinho, né? Tanto que a gente repetiu algumas aulas durante a semana. A gente sempre dava a cada dia uma aula diferente, mas foi pensando em a gente conseguir fechar e concluir a unidade 2, tá bom? Que é o livro que a gente está. Hoje a gente vai ter aula de matemática, página 168 a 174. A gente vai falar um pouquinho sobre o metro, tá? E sobre como nós utilizamos ele no nosso dia a dia, tá? É um conteúdo legal, que é uma coisa que a gente vê durante o dia, vê no dia a dia, vê na hora de comprar um determinado material. Então a gente vai aprender noções básicas, algumas atividades para a gente poder prestar atenção de atenção mesmo, tá bom? Então vamos lá? Escreve no seu caderno, não esquece, tá? Lembrando que assim que a gente voltar à nossa rotina, nós vamos olhar o caderno de vocês, ver essa organização, tá? Algumas pessoas falam assim, nossa, tia Cris, poxa, às vezes é tanta atividade, tanto dever, pessoal, mas é por isso que é importante não acumular, tá bom? Por isso que é importante não acumular. É importante ver a videoaula, fazer atividade. Eu vejo a videoaula, eu faço atividade. Se a gente tem essa rotina, a gente não acumula atividade. Se vocês estivessem na escola, né, é porque assim é um ano diferente. Se a gente fosse se basear pelo ano anterior, poxa, mas ano passado de repente não tinha tanta atividade assim. A gente está num ano novo, né? Terceiro ano, já estamos no meio do ano, estamos nos preparando para um quarto ano. Diferente, né? A gente vai fazer bastante reforço, mas é importante ter esta rotina, entendeu? Tendo essa rotina, vê o vídeo, faz atividade, não acumula tarefa, não vai ficar um monte de coisa para fazer, certo? Se eu deixar para gravar tudo num dia só, corrigir todos os trabalhos que vocês me mandam num dia só, eu vou ficar desesperada. Que imagina, são 22 alunos mandando trabalho. 22 alunos, cada aluno manda 12 trabalhos. Se eu for deixar para corrigir isso tudo no último dia, já era, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tá bom? O metro. Além do centímetro, existem outras unidades de medida de comprimento padronizados, tá? Uma delas é o metro. Um metro é igual a 100 centímetros, tá? Observe algumas situações em que é conveniente utilizar as medidas de comprimento em metros. Alguns tecidos são vendidos em metro. O metro é utilizado para medição de terrenos e edificações. A placa de trânsito indica os metros na altura máxima permitida embaixo de um viaduto. Sabe onde vocês já viram isso também? Tenho certeza. Quando a gente entra no estacionamento do shopping, o estacionamento do shopping geralmente é baixinho. E aí, caminhões, ônibus, não conseguiriam entrar ali. E carros mais altos, picapes mais altas também não conseguem entrar. Então, na entrada do shopping, da garagem do shopping, de alguns shoppings, acredito que na maioria deles, que são de andar, né? O livre não. Por exemplo, ali o Carioca Shopping tem aquele estacionamento embaixo que o carro vai entrar qualquer carro, mesmo alto, certo? Mas os estacionamentos que são de piso, né? G1, G2, né? Quem já foi pro shopping, todo mundo já foi, todo mundo com saudade de passear no shopping, né? Tem aquela metragem. Quem não prestou atenção, quando voltar a ir ao shopping, dá uma olhadinha que vocês vão ver também, tá? Quando a gente vai também em alguns viadutos, também tem lá a medida, porque tem caminhões que são muito altos. Sabe aqueles caminhões que carregam 2 carros, carregam um monte de carro, aqueles 2 andares? Também não pode. E se vocês prestarem atenção, uma vez eu estava prestando atenção nisso na rua, o viaduto, quando passa assim debaixo do viaduto, tem várias marcas assim, sabe? De caminhão que passou muito estreito e ficou preso ali. Passarela também. Se tem a passarela na Avenida Brasil, tem uma altura para o caminhão passar ali. Se for muito alto, não consegue passar ali, então não pode passar, tá bom? Aí tem que ver um outro caminho para ele chegar no destino dele, tá? Então, essas medidas são importantes no nosso dia a dia, tá? Quando a gente vai na pediatra, por exemplo, quando vai no pediatra, ele sempre mede a altura de vocês, né? E aí, aquela partezinha lá que coloca, que sobe, né? Geralmente vocês sobem na balança e tem aquele negocinho assim que sobe e que desce para poder ver a altura. Ali também
tem a medida em centímetros e em metros, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Eu vou botar, tem que botar assim. Vamos lá, assim eu acho que vocês conseguem ver. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha aqui no meu dedão. Na régua da gente, né? Na nossa régua. Por isso que é legal às vezes ter a régua transparente, tá, pessoal? Quando a gente pede para comprar régua, é legal porque a gente consegue ver atrás a medida até onde tem que ir, tá? Quando a gente começa a medir ver a régua ela começa daqui, né? Tá vendo aqui esse rachadinho? Ela começa daqui, tá bom? Só que quando a gente vai medir alguma coisa, a gente tem que medir a partir desse pedacinho. Então, desse pedacinho até aqui, a gente tem 1 centímetro, tá? Para a gente ter 1 metro, a gente vai precisar de 100 pedacinhos desse. Vocês lembram do material dourado? Lembra do material dourado? Para ter um cubo, né? A gente precisava de 1000, lembra? Para ter um bloquinho, a gente precisava de 100, né? Aqui é o seguinte... 1 centímetro para ter 1 metro é igual a 100 centímetros. A gente vai precisar de 100 pedacinhos desse para formar 1 metro. E aí a gente tem a fita métrica, tá? Quem tem vó que costura, mãe que costura, tia que costura, se alguém já foi na costureira, geralmente nessa época de agosto, setembro, a gente já estava se arrumando, né, para festa cultural. E aí a gente tinha os nossos... Ai, saudade de tudo isso, né, gente? A gente tinha lá aqueles figurinos e aí todo mundo ia na costureira para poder medir as roupas, né, o figurino. E aí a costureira usava isso aqui, é uma fita métrica, tá? Ela tem a medida dos dois lados. 1 metro vão ser 100 centímetros, então começa a medir aqui, tá? E vai até o finalzinho aqui, ó, 100. Quando eu chegar no 100, eu tenho 1 metro. Então, ó, aqui, ó, assim eu tenho 1 metro, tá? Geralmente fala que 1 metro é mais ou menos isso aqui, ó, da altura do ombro até a ponta aqui, ó, tá, ó. Geralmente eles falam assim, ó, até quem vai medir roupa ou tecido, né, se tem dúvida, geralmente 1 metro dá mais ou menos isso aqui, tá bom? Da pontinha aqui da mão até o ombro, tá? E nesse 1 metro a gente tem 100 pedacinhos daqueles de 1 centímetro, que é esse aqui, ok? Vamos seguir? Então vamos lá. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, como é que a gente vai saber 2 metros? Eu vou ter que multiplicar por 2. Então, se eu fosse multiplicar por 2, né? Então, vamos lá. Se eu for multiplicar por 2, eu vou colocar 100 vezes 2. Na verdade, eu nem preciso fazer assim, né? A gente já aprendeu isso também. 0, 0, 2. Então, vão ser 200 centímetros, tá bom? Então, a gente vai colocar número 1, 200. Já corrige também, tá? Cite outras situações que podemos utilizar o metro como unidade de medida. A tia Cris até deu algumas sugestões, né? Tem no viaduto, a gente usa o metro para ver a nossa altura, a gente usa o metro também para comprar alguns produtos, que eu já vou falar, tá bom? Página 169. Durante certo período, um metro era definido pela distância entre 2 marcas em uma barra feita em uma liga de platina e irídio. São metais, mantida em determinada temperatura. Observe ao lado, um exemplar dessa barra. Porém, a precisão desse padrão se tornou inadequada com o tempo e assim foram considerados outros padrões para o metro, tá? Isso aqui é uma curiosidade, tá bom? Aí a gente tem atividade, vamos fazer junto, tá? Embaixo aí nós temos alguns instrumentos que são utilizados para poder medir objetos, tá bom? Então vamos lá. A letra A tem um metro articulado, geralmente é utilizado em construção, quando está fazendo uma reforma da casa. Talvez o pai de vocês, o tio, o avô, a mãe, tenha esse material. Se tiver, depois da aula, vai lá e pergunta, tira essa dúvida e se tiver, pede para ele mostrar para vocês, é bem legal, tá? Eu procurei aqui em casa, na caixa de ferramenta, mas não tinha, porque eu queria mostrar para vocês, mas realmente não tinha, tá bom? A trena também é utilizada quando vai medir, quando vai, por exemplo, colocar o azulejo na parede. Tem que medir para poder saber quantos azulejos vai comprar, então também precisa, tá? A fita métrica, que é a que eu mostrei para vocês, tá? Pra gente medir, tá bom?
A régua, a gente tem vários tipos de régua. Eu prefiro particularmente usar quando for comprar, já fica a dica aí para vocês avisarem a mamãe de vocês. Eu sempre prefiro essas réguas transparentes, porque quando tem figura vai ter uma atividade aqui que a gente vai precisar olhar atrás. E aí fica mais fácil pra gente poder marcar. Mas não é para comprar régua transparente agora não, tá, pessoal? Eu só tô dando uma dica. Quem tem, usa a régua que tem. Essa época seria uma época que eu ia colocar na agenda, trazer régua todos os dias para a escola, porque a gente iria fazer bastante atividades usando a régua, tá bom? É só uma dica, uma dica. E tem esse paquímetro. O paquímetro, ele mede coisas bem pequenininhas, porque ele tem tipo essa partezinha aqui dele, essa parte aqui de baixo dele, ela desce e sobe, para você ver. Ele mede objetos maiores, mas objetos bem menorzinhos, tá vendo? Por exemplo, se eu quisesse medir quantos milímetros, que o milímetro ainda é menor que o metro, né? O milímetro é esse pedacinho bem pequenininho aqui, ó, que tá entre o 0 e o 1 centímetro. Se eu quisesse medir, por exemplo, a pontinha, deixa eu botar aqui pertinho para vocês verem, a pontinha desse grafite, eu iria usar, a unha dela tá maravilhosa, meu Deus. Vamos lá, sério. Eu iria usar o paquímetro, tá bom? Porque eu ia querer saber só esse pedacinho aqui, tá bom? Vamos lá. Número 1. Os instrumentos a seguir são utilizados para medir comprimentos. Assinale com um X aqueles que possuem a extensão maior que 1 metro, tá? Então, olha só, o metro articulado tem 2 metros, então é mais que 1 metro. A trena tem 5 metros, então é maior que 1 metro. A fita métrica tem 1 metro e 50 centímetros. Então, 1 metro e 50 centímetros, pessoal, preste atenção aqui. Ó, 1 metro é 100. Mais 50 centímetros, ó, porque, ó, 1 metro, vou colocar aqui, ó, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Então, aqui eu tenho 1 metro mais 50 centímetros é igual a 150 centímetros. Ele é maior que 1 metro, tá bom? Mais que 100, tudo que for mais que 100 centímetros vai ser mais que 1 metro, tá bom? Então, vamos lá, só para a gente voltar e não perder a ideia. 1 centímetro, tá? Para ter 1 metro, precisa de 100 pedacinhos de 1 centímetro, tá bom? Então, 100 vezes 1, 100 pedacinhos vezes 1 vai ser igual a 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? 1 metro, 100 centímetros. Tudo que for acima de 100 centímetros é maior que 1 metro. Então, se for 101 centímetros, é maior que 1 metro, tá bom? Certo? Vamos lá. Então, a gente marcou no número 1, letra A, letra C e letra E. Vou fazer grande aqui no meu livro, para vocês verem. A gente vai marcar o A, o C e o E. A letra B e a letra D, a régua tem 30 centímetros. 30 é menor que 100 centímetros, então é menor que 1 metro. O paquímetro tem 15 centímetros, 15 é menor que 100 centímetros, então é menor que 1 metro, tá bom? Número 2. Qual dos instrumentos apresentados na atividade anterior é o mais adequado para medir o comprimento de uma caneta? Vamos lá, comprimento, tá? É isso aqui, ó, tá bom? Então, para a gente ia precisar usar um metro articulado, uma trena, uma fita métrica, a gente usaria o paquímetro ou a régua. O mais fácil seria o quê? A régua, certo? O paquímetro tem 15 centímetros, tia. Se for um lápis que eu tiver apontado muito, dá para medir. Dá também, mas assim, o mais lógico seria a régua. Mas se você colocasse o paquímetro, eu pensaria que você poderia ter analisado desta forma e eu daria certo, tá bom? Ah, tia, mas eu medi o meu lápis e meu lápis estava bem cotoquinho. Beleza, tá bom? A largura de uma sala. Sua sala é grande. Dá para medir a sala com a régua? Dá, mas você vai ficar usando a régua essa, né? Então, qual que você usaria? O metro articulado ou a trena, porque eles são bem grandões. Dá para medir bem mais fácil, tá bom?
Então, letra A, régua. Letra B, trena ou metro articulado. Vou repetir, tia Cris está correndo, dá o pause e copia, ok? E dá certo depois. A altura de um muro. Bem, um muro, ele vai ser também alto, mesmo que ele seja baixo, né? Eu acho, a gente vai utilizar a mesma coisa da letra B, trena ou metro articulado, ok? E o comprimento de um tecido, se eu for comprar um tecido para fazer uma toalha de mesa, se eu for comprar um tecido para poder fazer uma cortina, eu vou usar o que? A fita métrica, tá? Quando a gente vai comprar fita métrica, quando a gente vai comprar tecido, não sei se vocês já foram com alguém em loja para comprar tecido para fazer alguma coisa para casa de vocês, tem também uma fita métrica dessa, que na verdade não é fita, é como se fosse uma régua, bem grandona assim, que tem 1 metro certinho, aquela régua, e ela é durinha. Aí geralmente as pessoas pegam um tecido assim, ó, já tá aqui durinha, né? Isso aqui não vai ficar durinho porque vai cair. Eu boto o tecido aqui, aí puxo o tecido pra cá, jogo pra cá, aí prendo aqui, aí meço mais um pedaço de tecido. Aí é como se fosse 1 metro, mas é durinho assim, não sei se vocês já viram isso, tá? Vamos continuar a página 170. Vamos lá. Presta atenção. A Elisete vai confeccionar peças de roupas iguais, tá? São todas iguaizinhas, usando 26 metros de tecido. Sabendo que ela vai precisar de 2 metros de tecido para cada peça, calcule a quantidade máxima de roupas que ela poderá produzir. Bem, ela vai ter que dividir esses 26 pedaços em pedaços de 2 metros para ela saber quantas roupas ela vai fazer. Se ela vai precisar dividir, qual é o cálculo que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo de divisão. E aí a gente tem uma conta de divisão que a gente ainda não tinha visto, tá? Então preste atenção. 26, deixa eu ver se aqui dá pra ver, vou fazer aqui, tá bom? 26 dividido por 2. Pessoal, eu falei pra vocês, quando a gente foi trabalhar divisão, que a gente tem que olhar esse primeiro número, tá? Quando a gente olha esse primeiro número, se ele for menor, eu vou colocar pra cá. Aí esse meu balão tá me atrapalhando hoje. Pronto. Fica aqui, balão. Ai, meu Deus, esse balão vai ficar. Tá bom, deixa esse balão aí mesmo. Vamos lá. 26 dividido por 2. O 2, ele é igual ao 2, então eu posso dividir, certo? Então vamos lá, eu vou baixar o 2. Por isso que é importante colocar o tracinho aqui, tá? Então, 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1, porque 1 vezes 2 é igual a 2. Vou fazer a conta, por isso que é importante botar o tracinho. Teve criança que não botou o tracinho, eu até pedi para refazer. Tem que fazer o tracinho. 2 menos 2, 0. Tia, acabou? Claro que não, né, pessoal? Tem o 6 aqui, agora eu vou baixar o 6. Meu Deus, aonde eu coloco o 6? Tadã! Vai botar do lado 0. Bota do lado 0. Tá? Agora eu vou fazer esse aqui. Tá? Vamos lá. 2 vezes quanto vai ser igual a 6? 2 vezes 3, que eu sei que vocês arrasaram na tabuada, vocês estão treinando tabuada. 3 vezes 2, 6. Para 6, nada. Não preciso botar outro 0 aqui, vai terminar assim, tá bom? Então, eu tenho sempre que olhar o primeiro número. Se esse primeiro número, ele for igual ou maior do que esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão por ele primeiro. Se ele for menor, se fosse 1 aqui, aí eu ia baixar o 16. Se fosse 1, ali é o 26, tá bom? A gente vai treinar mais divisão. Hoje a gente vai focar no metro e no problema. Então, quantos pedaços ela vai produzir de roupa, né? Quantos pedaços, não, quantas peças? Ela vai produzir 13 peças de roupa, tá bom? Vamos lá. Então, vai ficar esse cálculo aí embaixo, tá? Vocês podem dar o pause e copiar. O ideal era tentar fazer antes de eu colocar. Ou, preste atenção na explicação, não faz. Dá o pause, tira o celular da frente, o notebook, o tablet da frente, tenta fazer e confere.
Esse seria o ideal, tá bom? Para vocês aprenderem, tá? Não esqueçam que a gente uma hora vai voltar para a escola e a gente tem que tentar, porque aí a gente vai conseguir verificar quem é que realmente está tentando fazer. E eu já falei que quando tiver dúvida é só mandar um e-mail pra gente, porque a gente tenta de alguma forma explicar lá, ou mesmo que a gente não explique lá, a gente reforça na próxima aula. Então, a gente precisa trabalhar nessa parceria, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. E aí vocês têm que colocar a resposta. Elisete poderá produzir no máximo 13 peças de roupa. Ok? Vamos lá. Indique a unidade de medida mais adequada para medir. Então vamos lá. A espessura do grafite. Grafite é isso aqui, essa partezinha do lápis, tá? A unidade de medida a gente vai usar o milímetro, que é esse pequenininho aqui que eu já mostrei, tá? O centímetro, que é esse pedacinho entre o 0 e o 1, e o metro, que é aquela distância que eu mostrei para vocês da ponta daqui até aqui mais ou menos, tá bom? Tá? Então, milímetro bem pequenininho, centímetro um pouco maior, metro bem maior, tá bom? Então, vamos lá. A espessura do grafite, milímetro, certo? Letra B e letra C, a largura do caderno, centímetro, tá? A largura do caderno seria, ó, por exemplo, esse aqui é meu caderno, também tem caderno. Para medir daqui para cá eu posso usar uma régua, tá? Seguindo, a altura do prédio, aí a gente vai medir como? Metro, que é maior, tá bom? Vamos lá? De acordo com as informações apresentadas no quadro, elabore um problema e entregue para cada colega resolver. Por fim, verifique se ele resolveu corretamente. Bem, agora a gente vai fazer um treino, tá? Um treino que eu já estaria fazendo com vocês se a gente estivesse lá na sala de aula. Eu vou ditar esse problema para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Pego o lápis e eu vou ditar. Ou seja, vou ditar como eu dito na sala de aula. A gente vai levar um tempinho, mas a gente vai conseguir, tá bom? Vamos lá? Na sala de aula, vírgula. Na sala de aula, início de frase com letra maiúscula, não esqueçam. Na sala de aula, vírgula. Tia Cris mediu a altura de 3 amigos. Pessoal, se achar que tá rápido demais, porque na sala de aula sempre tem alguém que fala assim, peraí, dá um pause, tá bom? Porque senão a gente fica com um vídeo muito longo, tá? Mas eu preciso que vocês façam juntos comigo, tá? E escreveu, com U no final, escreveu no quadro, quadro, ponto final. Pode continuar na mesma linha, tá? Não é parágrafo, continua do lado, só que depois do ponto a gente escreve com letra maiúscula, ok? S-E, ok? Se somarmos a medida dos 3 amigos, vírgula. Quantos centímetros com C, teremos? Quantos centímetros teremos? Ponto de interrogação, que é uma pergunta. Ponto de interrogação, que é uma pergunta. Bem, se você conseguiu escrever junto comigo, arrasou. Se você não conseguiu, foi dando pause, vamos fazer mais vídeos para treinar essa escrita, tá? Não tem problema nenhum, porque foi a primeira vez que eu fiz isso aqui na videoaula.
Se a gente tivesse com a aula presencial, a gente faria isso todos os dias, um exercício ou outro, tá? Porque a gente já tá no 3º ano, no 4º ano, tem vários exercícios que a gente só dita, porque eu já fui professora do 4º ano, tá? Então eu sei exatamente como é o 4º ano. Já fui professora do 4º, já fui professora do 2º, do 1º, então eu já sei, tá bom? Então vamos lá. Agora, dá um pause, faz o problema e a gente já vai corrigir. Vou ler o problema todo, tá? Na sala de aula, tia Cris mediu a altura de 3 amigos e escreveu no quadro. Nessa hora vocês estão conferindo se vocês copiaram tudo, tá? Porque tem criança que tá com fome, come letra e come palavra. Então eu vou repetir. Na sala de aula, tia Cris mediu a altura de 3 amigos e escreveu no quadro. Se somarmos a medida dos 3 amigos, vírgula, quantos centímetros teremos? Então a gente vai fazer o quê? A gente tem um quadro aí com a medida do José, da Roberta e da Marcela. A gente vai ter que somar essas alturas, certo? Então quem somou 155 mais 140 mais 133 chegou ao resultado de 428 centímetros, correto? Vamos lá? 5 mais 3, 8. 5 mais 4, 9. Mais 3, 12 e vai 1. 428 centímetros. Então, a resposta vai ser, os 3 amigos têm junto 428 centímetros, tá? Então, esse problema aí foi feito com a professora Cristiane. Eu já anoto no meu livro aqui para quando for verificar os de vocês, tá bom? Se tudo der certo, a gente vai tentar dar o visto nesses livros aí, tá bom? Beleza? 171? Vamos lá. No quadro abaixo, apresenta a altura em centímetros de Mariana e 3 colegas de sua turma, tá? Observe a outra maneira de representar a altura de Mariana. 120 centímetros, que é igual a 100 centímetros, mais 20 centímetros, que é igual a 1,20 m. Esse aqui eu não fiz aqui, que é igual a 1,20 m. De maneira semelhante à representada, complete o quadro com as alturas em metros e centímetros. Então, 120 vai ficar 1,20 m. 124, separa o 1 e o 24. 1 são 100, 24 são em centímetros. Vai ficar 1,24 m. Vou colocar aí já para vocês, tá? 125 vai ficar 1,25 m. 118, 1,18 m, tá? Agora é muito importante, preste atenção. Vocês vão olhar essa barrinha aqui, ó, essa medida aqui, tá bom? Essa medida aqui, tá? E vocês vão escrever na ordem crescente a altura dessas crianças. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, vocês podem fazer até assim, ó. Coloca assim, ó. Eu faria assim. Bem, primeiro, ordem crescente vai ser do menor para o maior. Então, Felipe é o menor, vou botar número 1 aqui. Depois vai vir a Mariana, o Sérgio e a Andressa. Ó, eu fiz assim, ó. O primeiro aqui, ó, Felipe, depois Mariana, Sérgio e Andressa. Marquei assim só para eu saber quem é o primeiro da fila, porque é a ordem crescente do menor para o maior. E depois eu vou escrever aqui embaixo. Então, eu vou escrever Felipe, Mariana, Sérgio e Andressa. Então, como é que eu fiz para saber? Eu olhei a ordem do menor para o maior. O menor é o que tem menos centímetros, o maior é o que tem mais centímetros, ok? E aí vocês vão escrever. E a ordem ficou Felipe, Mariana, Sérgio e Andressa. Pessoal, vamos lá. O número 7 é um problema que ano passado a gente estava em sala e aí eu consegui fazer mais detalhado para vocês entenderem. Se eu fosse explicar para todo mundo pela videoaula, vocês não conseguem tirar dúvida e vai ficar muito confuso. Então, nós optamos em não fazer esse exercício 7 agora, tá bom? Então, vocês vão circular o número 7 e vão escrever não fazer. Nesse momento, a gente não vai fazer, porque tem muitos detalhes, somar centímetro, metro, depois somar, para não complicar. Vamos guardar o que é mais importante. Não é que isso não seja, mas isso é um pouquinho mais complicado, é como se fosse um desafio. Então, vamos deixar tudo assim, ó, certinho, que a gente está conseguindo compreender. E o que for mais complicado, a gente guarda para fazer quando a gente voltar, tá bom? Então, o número 7, para não complicar a cabecinha de somar centímetro, metro,
a gente vai deixar aqui, tá bom? Quem quiser tentar fazer, pode tentar fazer, não tem problema nenhum, tá? Agora, se eu prefiro não explicar agora, porque senão vai ficar um vídeo mais longo ainda, tá? No número 8, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar de uma régua, tá? Então, pega a sua régua aí. Para representar ou desenhar objetos da nossa realidade, nem sempre estamos usando o tamanho real, por exemplo, numa maquete, tá? Gente, se o vídeo cortar, eu faço 2 partes igual sempre, tá? Porque quando eu vejo aqui, porque tem um reloginho ali que dá 30 minutos, tem vídeo meu que às vezes corta e fica só 1 minuto, né? É porque eu não sei juntar. Então, vocês já sabem, tá? É porque já tá dando 30 minutos aqui no meu tempo. Então, eu não sei como vai ser, tá? Só pra vocês saberem, pode ser que nem corte. Tomara, vamos lá. Para representar ou desenhar objetos em nossa realidade, nem sempre usamos o tamanho real. Observe a distância entre o ponto de ônibus e o hidrante, indicada por 7 centímetros. Então, ó, vocês podem botar até a régua aí, que vocês vão ver que tem 7 centímetros. Agora, o que é importante, pessoal? A gente tem que alinhar, tá? Alinhar aqui, ó. Eu não posso fazer assim, senão não vai dar. Eu tenho que botar certinho aqui, ó. Por isso que é legal você ter a régua transparente, tá vendo? Ó, você consegue medir aqui certinho. Tá vendo, ó? Então, daqui, desse pontinho a esse pontinho que tá no livro, a gente tem 7 centímetros, ok? Vamos lá. Sendo que cada centímetro tem 9 metros, tá? Então, se eu tenho 7 centímetros e cada centímetro tem 9 metros, ó, eu vou ter que multiplicar 7 vezes 9 ou 9 vezes 7, porque essa ordem não vai mudar a resposta, que é igual a 63. Entendeu? Legal que a panela de pressão da vizinha começou a fazer... Está no vídeo, tá tudo ao vivo, é a oração e fé. Vamos embora. Aí vai ficar aqui, ó. 7 vezes 9, 63. Tá bom? Porque cada pedacinho desse é 1 centímetro. Ui, caramba. Tem 7 centímetros. Ui, deixa eu ver aqui. Nossa, hoje eu tô suando. Meu Deus é mais. Dá 1 centímetro. Cada centímetro desse aqui é como se fossem 9 metros, tá? É igual quando a gente vai fazer uma maquete. Esse ano a gente não fez maquete, né? Mas, ai, meu pai, a gente volta, a gente vai fazer maquete. Foi muito legal no passado, a gente fez muita coisa legal. Aí, a gente multiplicou e eu sei que daqui até aqui tem 63 metros, tá bom? Agora a gente vai ter um desafio. A gente vai medir esse caminho azul que tá aí embaixo, tá? E a gente vai ter que ver quantos centímetros tem da farmácia à padaria. Então, vamos lá. Pega a tua régua de novo. Vambora. Ó. Daqui pra cá, eu tenho 1 centímetro. Então, escreve aqui assim, ó, 1 centímetro. Daqui pra cá, ó. Meu Deus. Vambora. Eu tenho 4 centímetros. Lembra de colocar o tracinho certinho, tá, meu povo? Certinho aqui. Então, são 4 centímetros. Aí,